todos. Eu acho que realmente concordo que esse tema que está sendo levantado hoje é a continuidade, né, do que foi tratado na mesa da semana passada. A questão do que o professor Ricardo Golovati levantou aqui me remeteu ao desafio da esfinge de Tebas, né? Decifra-me ou demoro-te. Então eu acho que é exatamente nesse ponto que nós estamos, do ponto de vista das políticas de educação profissional desses governos, né? Especialmente desse governo do PT, né? Que tem praticamente 12 anos, né? Vai completar 12 anos, e no plano geral a gente não teve muitas mudanças, pelo contrário, né? Há inclusive entre os pesquisadores da educação profissional a defesa da ideia de que, na verdade, as desigualdades elas se aprofundaram no que tange a questão da oferta, né? Agora, eu estou na direção contrária do que o professor coloca, né, do que o professor Ricardo coloca, quando ele fala que esse programa, o Pronatec, né, mais pontualmente o Pronatec, ele parece que não é nem coerente nem com a direita, nem com a esquerda, né, que naturalmente seria, e muito menos com a direita, né? E aí eu penso que ele é coerente sim com o programa do capital, né? Ele é o programa do capital. Tem uma autora que discute a educação de jovens adultos, que é a Jaqueline Ventura, e quando ela analisa o Mobral, ela diz o seguinte, que o Mobral ele era funcional exatamente naquilo que ele era o fracasso. O fracasso do Mobral, ao não promover um processo efetivo, né, de alfabetização que demandava a sua população, né, a população alvo desse programa, era aí que ele era efetivo, era aí que estava o mérito, né? Então ele era funcional ao sistema nesse sentido, né? E aí me parece que a gente poderia aqui atualizar e colocar o Pronatec como o Mobral da educação profissional, né? Uma versão atualizada do Mobral, mas para o campo da educação profissional. Então, em que sentido que ele seria funcional do ponto de vista do projeto do capital, né? Primeiro, se a gente analisa o conjunto das políticas de educação profissional que foram sendo implementadas no Brasil desde a década de 90, a gente vai perceber que todas elas, incluindo aí o Pronatec, elas têm toda uma influência dos organismos internacionais, né? Especialmente o Banco Mundial, FMI, né? A Unesp, etc. Que tem um compromisso, obviamente, com um reordenamento da divisão internacional do trabalho, através da qual os países, né, da chamada periferia do capitalismo estariam, digamos assim, colocados, né, consolidariam a sua posição enquanto fornecedores, né, de commodities, de produtos primários, né, predominantemente do setor primário. Então tem esse viés aí, mas tem também um outro fator que pesa muito, né, nessa coerência desses programas de educação profissional com a lógica do capital, né, que é o fato de que nós vivenciamos uma revolução tecnológica, né? Nós estamos em plena revolução tecnológica associados ao processo de internacionalização do capital e que traz consigo uma questão de fundo que é muito importante, que é a questão do desemprego estrutural. Então, o desemprego estrutural é um tipo de desemprego para o qual não existe solução dentro do modelo de desenvolvimento que nós estamos. Só que nós vivemos uma democracia política, né? Então, aí é um problema para os governos. Como é que esses governos vão se legitimar dentro de uma democracia política, né? Sendo que não tem como oferecer educação para todo mundo, educação de qualidade. Que você oferece educação, mas você não tem emprego. Então não tem como socializar a educação sem socializar o trabalho. Parece que isso inclusive é unânime entre os pesquisadores da área da educação e trabalho. Então, se você não tem como socializar o trabalho, não faria o menor sentido socializar a educação. E aí então, trazer um pouco das palavras da Renata, desculpa, Renata. Vez por outra dá aí aparece a questão dos simulacros, né? Então, o que seria então essas políticas de educação profissional, né? Que tem como foco principalmente o público da educação de jovens e adultos, né? Principalmente, não estou dizendo que é especificamente, fazer os simulacros educacionais.
passar a ideia de que se está ofertando algo, né? Passar para o indivíduo a ilusão de que ele está sendo atendido pelo Estado, quando na verdade o que o Estado está procurando é transferir a responsabilidade, através, novamente, né, do que você fala da questão da empregabilidade, né, que pressupõe, né, é uma palavra muito recorrente nos textos, sobretudo ligados a esses programas governamentais. Você abre um texto do Sistema S, né, que justifica uma política do Sistema S. Aliás, tem uma propaganda se não me engano, é do Colégio Objetivo, né? Garanta já sua empregabilidade. Né? Claro que é uma grande mentira, né? é uma propaganda, uma grande falácia, mas que tem um certo apelo, né? Então seria essa capacidade do indivíduo se manter empregável, né? Se manter empregado. Mas como que esse indivíduo vai se manter empregado se não existe política de emprego? E se não existe política de emprego, porque existe aí o chamado desemprego estrutural, né? Então me parece que a lógica, né, disso que o professor, enfim, acho que disso que nos incomoda, né, nessas políticas, eu acho que é perceber isso, que esses programas eles se colocam, na verdade, como uma possibilidade real, ao mesmo tempo de transferência da responsabilidade para quem sofre essas mazelas do modelo capitalista, e no outro lado também de conseguir um consenso, né, de legitimar essa democracia que nós temos. E se a gente não conseguir entender isso, a gente não vai avançar nessas políticas, que a gente sempre fica tentando, é claro, pensar o que existe de bom nessa política, né? Afinal de contas, se a gente não recebe, o Senai vai receber. Esse é um argumento que é chulo, mas ele está colocado aí há muito tempo, né? Como a própria Sônia, né, colocou, né? Desde lá da época do Cefet, mas possivelmente isso vem de antes, né? Então, se a gente fica pensando, né, e aí a gente vai apelando para esse, né, para esse lado que pode vir a existir de bom, que é um pensamento bastante dúbio, que está presente aqui, né? Como a Sônia bem colocou, inclusive um pensamento que se auto-intitula de esquerda, que começa, não, mas existe lá suas contradições e a gente tem que ver o que a gente consegue fazer de bom desses programas, né? Então, me parece que é por aí. Eu acho que a gente tem que tentar compreender o que existe aí de estrutural mesmo, que determina a oferta dessas políticas. Se a gente for colocar na prática, se a gente for analisar na prática, a ideia que se tem a proliferação, né, e a pulverização, inclusive a focalização dos programas de educação profissional nos últimos tempos, que busca atender determinados contingentes, passa a ideia de que tem sido ampliada a oferta, né? Tem uma autora que discute esse tema, que ela chama isso, que ela, no conjunto dessas ofertas, ela fala de certificação vazia, né? Certificação vazia de significado, né? Vazia de significado do ponto de vista de quem está recebendo. Mas ela também é, como já foi colocado aqui pelos colegas, é muito contraditória, né, do ponto de vista também da própria questão do trabalho envolvido, né? Eu também acho que isso que a Sônia coloca, né, dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores que não são dos quadros da instituição. Quer dizer, se o nosso trabalho está sendo precarizado, imaginem o trabalho dessas pessoas, que termina aqui, a bolsa corta e de repente eles se veem totalmente desempregados, sem possibilidade de nada. Então, só para tentar concluir a minha fala, uma coisa que chama muita atenção é que esses programas de educação profissional estão sendo implementados, eles trazem uma coisa, né, que às vezes a gente fica falando precarização e parece que até banaliza o significado do que vem a ser precarização, né? Mas olha só, é o próprio governo federal, é o próprio Estado que está trazendo, né, todo um desrespeito, toda uma desconstrução da conquista histórica dos trabalhadores, por mais limitadas que elas sejam, né, no sentido da proteção ao trabalho e etc, etc. Então, o que está sendo colocado é também isso, que me parece que só isso por si já justificaria um processo de mobilização, né? Mas o que está sendo feito é a desconstrução, né, que vai além, inclusive, do que está sendo feito no âmbito das empresas privadas. As pessoas estão trabalhando, né, prestando serviço para o governo numa condição de total fragilidade, de total exposição, de total vulnerabilidade. Então, me parece que todos esses elementos fazem com que a gente realmente tenha que lutar, que a gente tem que se mobilizar e tem que trabalhar, e tem que promover esses debates junto aos nossos
né, aos nossos colegas, enfim, junto à sociedade. Mais uma coisa, Valmir, eu gosto, a partir da fala do professor Carlos, eu penso no título até de encaminhamento, se é que isso é possível nesse momento, a gente encaminhar de repente a realização de uma mesa sobre o PROEJA, né, que me parece que ele, como você coloca, né, mas eu acho que não é suficiente colocar, que a gente até corre risco, inclusive, né, de jogar a bacia com o bebê dentro, né? Então eu acho que a gente tem que pensar assim em fazer um debate bastante qualificado sobre essa política, esse problema. Para trabalhar no interesse do sistema, né, assim, fantástico que a gente tem de contribuição, né? Basta só ver a quantidade de voluntários, né, para trabalhar na Copa de graça na FIFA, né, e sabendo de toda a questão, né, dos recursos destinados a essa Copa, e mesmo assim toda a divulgação, né, dos problemas, né, da corrupção e as pessoas ainda se predispõem a trabalhar de graça. Eu gostaria de saber, assim, uma informação, né, que tem se esses recursos, né, destinados para programas como esse, né, que na verdade atendem o interesse da privatização do ensino, se eles estão sendo computados como recursos da educação. Né. Esse dia eu tive um problema com um aluno aí da Uni, que eu estava pregando os cartazes, né, e ele questionou, dizendo, né, que a percentual destinada à educação não era 3,4%, mas sim 4, não sei quanto. Eu falei, não, isso aqui, esse índice, né, ele é relativo àquilo que é aplicado na educação pública. Né? Esse outro recurso que você está falando, esse outro percentual, não é o que é aplicado na educação, é a informação que eu tinha. Né? Então, pessoal, tanto que é importante, né, essa questão da autonomia, né, com democracia dentro da instituição, para a defesa da instituição. Né. A gente está aqui com um problema de condução da greve, né, tentando fortalecê-la localmente, nacionalmente, e tem setores, né, que já estão querendo encerrar. E esse setor tem uma certa característica, né, possivelmente já tem um doutorado, né, já se sente garantido, tem uma aposentadoria, como já foi falado aqui, garantida e tudo mais, e não se posiciona, ao meu ver, né, no interesse de defender uma instituição que vai atender as demandas da sociedade. Né? Eles estão vendo apenas seus próprios problemas. E isso aí nos remete a pensar, né, como nos organizarmos, né, para a defesa dessa instituição. Né? Nós estamos vendo aí o caso, que é a situação lá do IBGE, né, onde, quando o governo, né, resolveu intervir para atender interesses da sua imagem, né, da sua publicidade, da sua divulgação de índices econômicos, sociais, etc., eles reagiram, né, entregando cargos, pedindo demissão. Né? Porque o caminho é esse, né? Você tira a credibilidade da instituição e vai progressivamente privatizando, né, misturando recursos públicos com recursos privados, né, tirando a possibilidade de utilizar a sociedade, né, de mostrar à sociedade a importância da instituição. E é esse o caminho que nós estamos seguindo, né, seja governo de esquerda, de direita, né, a questão central é isso: minimizar os gastos públicos, né, de interesse social, sobrar dinheiro para pagar a dívida, que é o grande acordo feito, né, em Washington, né, e internamente essa questão da utilização desse recurso, né, bastante importante, que é a nossa autonomia, né, e da democratização, você vai também pensando, né, adeptos, né, de um processo de fragilização da instituição, e seja pessoas, né, denominadas de esquerda ou de direita. Né, a gente viu claramente isso, todas as gestões, né, que nesses 30 anos a gente teve por aqui. Então, com isso a gente vai perdendo o patrimônio. Né? A gente deve abrir um cartaz dizendo, né, defenda o patrimônio da instituição, né? Não coloque cartazes, não
estraga as paredes, né, para defender o patrimônio da instituição. Mas o patrimônio não é esse. Né? Eu tive esse privilégio, né, de estar na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ver uma sala, né, onde Delfim Neto dava aula, que é um quadro negro todo arrebentado, com as carteiras mais antigas do que a nossa, né? Mas ali estava Conceição Tavares, estava, né, o Delfim Neto e tudo mais. Então o patrimônio da instituição não é esse, né, esse patrimônio físico, mas toda uma história que ela tem do aspecto, né, pedagógico, didático, científico, etc., que foi todo perdido, foi todo jogado fora. Né, da instituição que, na época da escola técnica, né, tinha uma credibilidade nacional, né, nós estamos hoje com uma instituição totalmente fragilizada em todos os aspectos, né, desde um vestibular, um concurso, né, até as condições materiais de ensino. Né? Então nós estamos com problema no ensino, problema na pesquisa, problema na extensão. E isso está sendo ampliado. Né? Então, isso também nos remete para a questão da nossa organização sindical. Né? Nós precisamos repensar essa organização para fortalecer essa defesa, né? Criar mecanismos, né, de defesa internos e externos, né? Apostar, insistir nessa questão da relação da autonomia e administração, autonomia e a democracia com a questão do ensino, pesquisa e extensão, né, para que a gente possa avançar, né, no sentido de recuperar a instituição, né, para que ela seja uma referência social. Né, no caso do IBGE, obviamente, né, com a sociedade desacreditando no seu trabalho, daqui a um dia, o IBGE não tem credibilidade nenhuma, não faz trabalho honesto, etc. Vamos contratar uma empresa para fazer essas pesquisas, né? Bem melhor, sai mais barato, né? Nós não vamos ficar pagando doutores para ficar lá pensando a sociedade. Então, infelizmente, o caminho é esse, né? Então, a gente tem que trabalhar isso internamente, né? Conversar com os companheiros, né? Para que a gente repense a questão da defesa. Às vezes o cara está pensando, bom, se essa instituição deteriorar, estragar, meu filho que se vire depois, um dia se ele quiser vir trabalhar aqui. Porque as condições já estão vindo, essas condições precárias já estão vindo, né? Na questão da aposentadoria, né? Um doutor que entrou agora até 2013, né, vai aposentar com R$4.100, né? Então é uma questão a ser pensada. Ok. Vou passar a palavra aqui agora à Renata. Vai ficar no blog e no Facebook, não é? Eu gostaria também de informar que o nosso Mobilize, esse movimento que hoje se organiza no Comando de Greve, vai ser um movimento permanente de debate. Então é bom colocar isso, dizer, na verdade é um processo de luta e de debate que vai, inclusive, transcorrer no pós-greve. E é de suma importância que todos se integrem, não é, nessas estruturas de mídia, não é, contribuindo, debatendo, refletindo, compartilhando, divulgando com os seus contatos, para que a gente construa uma rede. Se há algo que a gente pode se utilizar bem e dar um bom sentido, é a tecnologia como fator de organização, de mobilização, da reflexão, de uma estrutura cognitiva, né, coletiva, não é, com uma dimensão social, política, transformadora. Renata. Vou falar rapidinho aqui sobre, quando eu falo da questão da implosão, essa minha percepção, eu vou remeter, fazer uma analogia ao meu estudo de mestrado. Eu estudei cinema como possibilidade formativa. Então, assim, na história do cinema no Brasil, o cinema novo, ele queria levar a população que não tinha voz para as telas de cinema, para que a população brasileira se reconhecesse. E ele ganhou uma dimensão internacional, conhecimento internacional. E aí, e foi bem, assim, concomitante à ditadura no Brasil. E a ditadura não podia simplesmente extirpar o cinema novo, porque seria muito impopular. E eles também não eram bobos, assim, eles também não queriam ser impopulares. Tinha a questão da repressão, mas essa veio depois. No início até que foi uma questão muito sutil. Aí o que foi feito? Criou-se a Embrafilme,
e vieram as leis de censura, e os cinemanovistas, eles tentavam burlar essa censura, mas ela foi ficando cada vez mais refinada e mais difícil de se atuar dentro dessa censura. Então eles foram eles foram cooptados, digamos assim, pela Embrafilme, e passaram a fazer parte da diretoria da Embrafilme. E foram fazer parte da burocracia do sistema para ver se eles conseguiam um cinema possível, pelo menos dentro daquela lógica de fazer algum cinema. Aí eu vejo na fala do professor Ricardo, será que é possível fazer uma educação de qualidade dentro da Pranatec? É a mesma lógica. Aí o que aconteceu no desenrolar disso? O movimento foi desarticulado, tanto o cinema novo quanto o cinema da Boca do Lixo, que era um outro movimento mais em São Paulo, também se dissipou, e aí na década de 90, eu não lembro muito bem, 90, que a Embrafilme foi extinta. A Embrafilme foi extinta e naquele ano não se produziu nada, absolutamente nada. Nesse período também de desarticulação do movimento cinema novista, que era um movimento autêntico de repercussão internacional, o movimento se desarticulou e começou a se fazer chanchada, depois porno chanchada, e o cinema brasileiro, ele aguarda o resquício até hoje dessa aversão, digamos, a população em geral tem uma certa aversão ao cinema brasileiro por causa dessa desarticulação no cerne do movimento de cinema no Brasil. Aí, com a Constituição da Ancine, a Agência Nacional de Cinema hoje, a lógica se inverteu, porque o financiamento público é via incentivo, como fala, de imposto de renda, se desconta. Fiscal, né? A lei Rouanet, hoje não é mais lei Rouanet, é uma outra. Incentivo fiscal. Só que quem que aprova o projeto de cinema? São os departamentos de marketing da empresa que vai dar o dinheiro para aquilo ali ser produzido. Então hoje não há espaço mais para o movimento autônomo, reflexivo. Aí esses espaços, o cinema experimental, ele é produzido de uma forma assim, totalmente autônoma. Eu vou lá junto com os amigos e faço isso. Hoje tem o PROS, eu esqueci o nome, que é tudo em inglês, né? Mas eu sei que é um financiamento por meio das redes sociais, o seu amigo vai te dar um pouco de dinheiro e dou aqui, outra ali, para você conseguir fazer isso. E o espaço que esse cinema tem no Brasil hoje são essas salas de Itaú Cultural, Banco do Brasil Cultural, salas de exposição. Mas o que é um filme sem um público? Então, assim, você desarticulou totalmente o cinema no Brasil. Aí, hoje não existe mais esse movimento, e hoje o cinema, para ser feito e ser aprovado por essas leis de incentivo, ele tem que obedecer uma lógica mercadológica. Se ele não for um cinema que dê minimamente um lucro, ele não vai ser financiado, mesmo que tenha sido aprovado pela lei. Porque quem bate o martelo se vai dar o dinheiro ou não é a empresa. Aí eu vejo mais ou menos isso acontecendo com o Instituto. Instituições, trabalhadores ou projetos têm de demonstrar serem economicamente viáveis. Justamente. Essa é a minha fala. Eu só vou ler um trechinho aqui rapidamente, quando a gente fala sobre essa questão da educação. É engraçado porque a gente vê na mídia, né, como eu trabalho sou publicitária, então assim, estou sempre de olho nesse lance de mídia e os discursos da mídia. Então, assim, a educação ela sempre aparece como uma necessidade. Você vai entrevistar as pessoas, o que é necessário, o que você anseia? Educação. Aí, o discurso político também, vamos investir em educação, é sempre educação. Mas, assim, o problema é quando você vai para dentro da instituição e você vai ver o dia a dia, as pessoas mostram uma certa aversão pela educação. Porque é interessante para o governo, é interessante para esse sistema social ter pessoas com esse tipo de esclarecimento, pessoas que vão questionar. É interessante, por exemplo, um professor ter alunos que vão questionar o conteúdo que ele está dando, o estilo de aula que ele está dando, se aquilo ali está sendo feito de uma forma ampliada ou não, se está muito assim, no cabresto, aquela coisa bem instrumental. Aí, só um trechinho aqui. A inaptidão à experiência não é a ausência que a gente está falando sobre a questão da experiência, né?
falta de experiência. A inaptidão à experiência não é a ausência de funções ou incapacidade, mas a aversão à educação num mundo em que a racionalidade se tornou simples instrumento de realização de planos existenciais pragmáticos que recusam a consideração de tudo o que não for útil. A gente vive num mundo só de utilidades. As discussões aqui que nós fizemos, todas nessa questão da autonomia, né? E eu acredito que a gente tem que continuar realmente essas discussões, porque eu acho que, assim, que a coisa pode piorar ainda, né? Eu acho, porque nós temos, por exemplo, a reforma do ensino médio. E a reforma do ensino médio, ela vai fazer uma alteração muito grande, né, dentro do ensino médio que é dado. Principalmente, o projeto, ele está ligado ao Pronadec. O Pronadec como a solução de todos os problemas dentro dessa perspectiva do ensino médio. Então, acho que isso é uma discussão que a gente não pode parar, e ela, então, quer dizer, pode piorar. O Brasil, chama Brasil Profissionalizante, que é um programa onde a educação, as escolas estaduais também vão atuar na educação profissional. E aí o seguinte, mas cadê esse professor? O professor de física que vai dar aula de eletricidade lá, que vai ser o professor de eletrônica, o professor de química que vai ser o... Quem são esses professores? E aí os institutos federais, as universidades já têm um pacto do ensino médio. O que é o pacto do ensino médio? A formação de professores para atuar na rede estadual e através de bolsas. Então nós vamos a mais um programa que vem e é atrativo, né? Porque, nossa, nós vamos formar professores da rede estadual para dar aula no ensino médio, quer dizer, que pode atrair muita gente e achar que isso é interessante. E através de bolsas. E as universidades olham isso, é a menina dos olhos, a universidade. Nós tivemos uma reunião aqui com a Universidade Federal, eles estão achando assim, fantástico esse projeto do Pacto do Ensino Médio, onde a formação, a universidade vai contribuir com a formação para os professores. E o ministro Paim, ele solicitou aos institutos que ele quer, dentro dos institutos, a licenciatura em educação profissional, técnica, educação profissionalizante. Que licenciatura é essa? Como é que é uma licenciatura com esse nome, né? Então, quer dizer, como que os institutos vão atuar nessas licenciaturas? Para onde? Justamente nesses. Então, está tudo muito bem já desenhado, atrelado, e que que vai cair aqui para nós do mesmo jeito que caíram os outros programas. E aí eu acho que a gente precisa discutir isso mais. Então, acho que essa questão que é dada aí, né, a formação técnica como a solução, né, de todos os problemas, essa panaceia que é feita para a formação técnica, e eu acho que a gente tem que se fortalecer na discussão da formação politécnica. Então, acho que essa é as nossas discussões, temos que fortalecer, porque senão nós vamos virar aqui o que a Renata acabou de dizer, né, essa questão da privatização. E na fala do Felipe, né, então, antes de tudo, eu quero agradecer o convite, acho que foi um desafio muito grande. E antes de tudo, Felipe, sou professora, né? Amanhã eu continuo professora, então acho que eu tenho que participar das discussões, e eu acho que as pessoas também têm que ir para o desafio de pegar cargos de gestão, porque na verdade nós estamos fazendo gestão, eu imagino que é para... Então, eu acho que as pessoas têm que se dar mais a procurar, né, atuar em cargos de gestões, comissões, porque eu acredito assim, hoje, que a experiência, o conhecimento, a gente aprende muito. Eu acho que isso é importante demais para a gente conseguir pensar na instituição, no futuro da instituição. Então, eu agradeço a todos vocês. Obrigada. Ok. A intervenção da Renata, eu acho que ela é uma espécie de testemunha de um novo perfil de servidor técnico-administrativos que estamos, digamos assim, acolhendo dentro do Instituto, não é? Quer dizer, então, aquele funcionário público está dando lugar a alguém muito mais jovem,
com uma leitura muito consistente, com experiência de movimentação política. Portanto, é um ganho, é uma conquista fundamental, porque o segmento de servidores técnicos administrativos, com essa nova cartografia desse segmento dentro da instituição, está realmente conquistando interlocutores muito ativos, muito bem formados, para dialogar e construir no processo de construção da instituição. Então, eu penso que isso é fundamental, é uma transformação fundamental, que a gente precisa entender isso, precisa saber construir as pontes de diálogos e mobilizar esse segmento, né? Agora, isso também não ocorrerá impunemente, não é? Ações de reação, com certeza, sobretudo dos gestores, dos chefes, etc., porque à medida que você tem essa manifestação de autonomia, de independência, de estrutura cognitiva, isso significa também ameaça aos modos operandi presente nas instituições. Com relação à professora Adriana, a gente tem que parabenizar, porque é fundamental que as pessoas que ocupem funções de gestão numa instituição tenham coragem, tenham atitude para que elas possam manifestar-se, não é? A sua opinião, a sua leitura e inclusive a demarcação pessoal, até mesmo, seja em termos políticos, em termos pedagógicos, em termos ideológicos, com relação à própria estrutura de gestão que de um modo ou de outro ela integra. Então também eu acho que está de parabéns e a gente quer vivenciar uma instituição em que isso não seja uma manifestação isolada e circunstancial de uma pessoa, mas que isso seja algo que se faça mais presente na instituição. E também, por fim, para concluir, essa questão da reforma do ensino médio, ela é fundamental, há toda uma discussão no sentido, inclusive, de criar uma estrutura paralela ao ensino médio em geral, uma estrutura paralela que ocorra no campo da educação profissional, com certificação, com um sistema nacional de avaliação próprio. Então, eu penso que merece o mesmo encaminhamento que o Josué havia recomendado, sugerido e recomendado para o comando apreciar em relação à questão do Pronatec, que a gente também oportunize o PROEJA. Que a gente também, exatamente, que a gente também oportunize no calendário de mobilização também um debate acerca dessa questão. Agradecemos a todos, conforme dissemos, ainda nessa semana, se encontrarmos os apoios técnicos necessários, nós estaremos disponibilizando os dois debates, o anterior e este, nas estruturas de mídia que estamos trabalhando. Agradecemos a todos. Agradecemos e, atendendo à solicitação, nós temos uma caravana para Brasília amanhã, não é? Precisamos estar atentos a isso, e temos